Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo. Vamos dar sequência, então, àquela proposta de, como foi dito, rezando com os salmos. Fizemos uma apresentação no primeiro encontro e hoje nós iniciaremos. A pretensão não é ler todos os salmos, mas alguns aleatoriamente, algo que nos instrua de como nos aproximarmos desses livros santos e sábios para nos ajudar na nossa vida espiritual, na nossa busca de Deus, de uma espiritualidade mais enraizada, de uma espiritualidade mais autenticamente cristã, tornando-nos realmente pessoas e cristãos místicos, com a afinidade maior com Deus no enfrentamento das dificuldades do nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo o que realizarmos por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vimos no primeiro encontro uma explanação geral sobre Salmos, falando que ele é um livro de oração por excelência. Entendam bem, eu não disse que é o livro central da Sagrada Escritura. Sabemos que os livros centrais são os santos evangelhos, né? Isso daí é fora de cogitação. Eu quis dizer em questão de oração. Lembrando que oração é um diálogo, e aqui nós vimos, Deus nos fala e o homem responde. E vai ter salmos que nós vemos que tem um terceiro interlocutor. Deus fala, um responde, tem um outro que entra no meio da conversa. Então, é isso a proposta, de nós nos aproximando desses livros e entendendo um pouquinho mais sobre a oração. Já disse também que poderia ter colocado os salmos dentro dos blocos dos programas sobre oração, ficaria muito bom, mas eu acho que fugiria um pouco do tema proposto sobre as orações, onde nós falamos sobre o que é, sobre a importância, como rezar, os meios de oração. Então fizemos esse bloco em separado, e eu inicio com vocês hoje então esse primeiro bloco de hoje sobre os salmos. E não podia deixar de ser abrindo o livro dos Salmos, que chama-se Saltério, a coleção completa, o nome deles é Saltério. Nós vamos começar com o primeiro livro, Salmo 1. A título de curiosidade, são 150 salmos. Até o 10º, nós citamos Salmo 1, Salmo 3º, 7º, 10º. A partir do 10º, é por norma falar-se Salmo 11, Salmo 23, Salmo 78, apenas como título de ilustração. Então aqui hoje, nosso salmo, o Salmo 1. Interessante que quando nós formos rezar os salmos, nós vamos ver que todos eles vêm com um pequeno título, que já nos dá a entender o que vai tratar sobre os salmos. Aliás, isso vai ser muito interessante. Nós vamos depois entender que quando nós vamos rezar o salmo, nós vamos ver aquilo que foi dito, os vários temas que os salmos tratam, né? Aqui já foi citado no encontro passado. E hoje o tema fala sobre os dois caminhos. Vamos ouvir aqui a palavra de Deus através do Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei, dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem jamais murchará. Tudo que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os dos ímpios leva à perdição. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma outra observação, quando nós também fazemos nossa oração pessoal dos Salmos, ou a lemos numa reunião, é aconselhável, ao final da proclamação do Salmo, fazer essa doxologia, essa aclamação da Trindade Santa, né? O glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem, meus irmãos. É um salmo que nós podemos dizer que não tem
nada de muito difícil de interpretar. Eu disse que é por excelência os livros de oração. E nós sabemos que a oração, ela deve ter aquela magia, né? Aquela graça de nos levar ao encontro do Todo-Poderoso. E sabemos que quando, dentro da nossa alma, nós vamos ao encontro do nosso Deus, como diz Santa Teresa, nós vamos cada vez mais nos enriquecendo da sua beatitude, da sua alegria, da sua luz, do seu amor. Por isso, nós já observamos, a primeira palavra já no Salmo 1 é feliz. Feliz o homem. Pode ser trocado por bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que não trilha o caminho dos pecadores. Se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Então, meus irmãos, nós já vamos vendo aqui que o Salmo 1 já faz a proposta para o homem, para o Filho de Deus, os dois caminhos. Feliz e bem-aventurado aquele que trilha pelos caminhos, meditando a lei de Deus dia e noite, que faz do seu Deus, com os seus ensinamentos, seus mandamentos, o alimento da sua alma e a norma da sua vida. A promessa vem em seguida. É como uma árvore plantada às margens correntes. As suas folhas vão ser sempre verdes, não vão murchar jamais. É assim o homem que caminha alimentado pela palavra de Deus, buscando em Deus a razão do seu ser. Lembre-se que nós terminamos o encontro passado falando sobre o santo temor de Deus. É isso que está também aqui colocado nessa proposta da felicidade do homem. Caminhar pelo santo temor a Deus, buscando, meditando a sua lei, meditando a sua palavra dia e noite. Que ela se torne então o nosso alimento no nosso dia a dia. Que este salmo, que tem também como promessa também, não só de dar frutos o ano todo, mas tudo que empreende prospera. Quando nós olhamos isso, nós pensamos logo em questões materiais. Temos que entender o seguinte, meus irmãos, Deus é Espírito e que quer que nós nos aproximemos e o louvemos em espírito e coração. Que nós nos aproximemos dele com a nossa alma. Então, prosperidade dentro da Sagrada Escritura, diferentemente da teologia da prosperidade que anda pelo nosso meio, que existem pessoas nas nossas proximidades que seguem essa teologia, que fala que a pessoa abençoada por Deus vai prosperar materialmente, não é essa a proposta da Sagrada Escritura. O que ele empreende, tudo prospera, é na sua vida interior. O que adianta o homem ter riquezas e não ter paz dentro de si? Como diz o livro também dos Provérbios, antes um pão amanhecido com paz do que um boi cevado na tribulação. Então, meus irmãos, esta prosperidade que aqui a palavra de Deus nos promete já no Salmo 1, é nosso crescimento espiritual. Quando nós crescemos junto com Deus, em procura de Deus, nós procuramos crescer cada vez mais como ser humano. Conseguimos ver as coisas à nossa volta com uma visão mais espiritual e menos carnal. Nós vamos caminhando cada vez mais menos apegado às coisas que nos rodeiam, buscando nas coisas do alto o sentido para a nossa vida. E aqui ele fala que a árvore plantada, ela dá fruto na época certa. Ora, lembra-se lá em São João, no Evangelho escrito por João, na videira e os ramos? A pessoa que caminha, nós somos os ramos, junto com a videira que é Cristo, nós cresceremos. Deus vai fazendo as podas, as correções, mas nós não deixamos de crescer. E ali Jesus fala, pois sem mim nada podeis fazer. Então, meus irmãos, se nós nos afastarmos da palavra de Deus, se nós nos afastarmos desse alimento da nossa alma, nós corremos o risco de trilharmos o caminho errado, o caminho dos ímpios. Os ímpios são os infiéis, aquele que perde em sua vida o contato com Deus,
que na sua soberba e na sua autossuficiência procura construir a sua vida sem Deus, como se isso fosse possível. Portanto, meus irmãos, vamos refletir sobre a nossa vida. Qual caminho nós estamos trilhando? Lembrando que esse caminho que nos leva e nos faz feliz é um caminho, como Jesus ensina, tem a porta estreita e o caminho apertado. Meditem em suas casas esse salmo. Respirem fundo. Leiam, releiam. Deixe o salmo falar com você. Fale também com essa palavra. Rumine essa palavra. Isso é a meditação. Queridos irmãos, após essa leitura do primeiro salmo, onde já fala sobre a presença no mundo dessa dualidade do justo e do injusto, do mal e o bem, Deus nos coloca em nossa vida. Qual caminho você quer trilhar? Que a Virgem Maria e o Espírito Santo os ajude em fazer as escolhas certas e trilharem o caminho do bem. Assim serás feliz, tu e a tua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.